Vamos falar sobre você estar comendo as suas sementes. Essa é a continuação da live que eu comecei no meu perfil. Vou mandar aqui para as meninas agora. Eu estou ao vivo no Comunidade de Noivas. Essa é a nossa segunda aula do workshop Quero Treinar Vendas. Essa é a única aula que vai ficar disponível para a audiência aqui, enquanto a aula está acontecendo. Tem outras pessoas participando. Me ajudem a fazer todo mundo voltar. Alguém manda o link lá no grupo. Porque como eu tava mandando o link desse novo celular, porque o outro esquentou, ele desistiu da vida, coitado. Ele tá derretendo aqui. E aí a gente vai continuar o fio da meada. Então alguém pega pra mim, por favor, o link e manda lá no grupo. Enquanto isso, outra de vocês coloca aqui: a Ruana vai provar que você está impedida de prosperar. Coloca aqui. Estava até a live de agora. Coloquem aqui pra mim: a Ruana vai provar que você está impedida de prosperar. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Mandem um aviãozinho pra todas as mulheres que vocês amam, que vocês admiram, que querem empreender ou que já empreendem, que eu quero trazer um conteúdo aqui. Agora, de fato, eu vou entrar no conteúdo. Eu expliquei o quadrante cash flow pra vocês. Foi muito bom. Eu expliquei pra vocês que vocês fazem hoje parte de 95% da população que tem acesso apenas a 5% do dinheiro que circula. Apenas 5% do dinheiro circula na zona que vocês estão hoje. Por quê? Porque hoje, se você parar de trabalhar, você não produz. Quantos livros publicados você tem que estão vendendo sem você precisar das caras? Vendendo organicamente? Nenhum. Quantas empresas você tem com funcionários trabalhando que se você resolver pegar férias, tirar férias, o seu negócio vai continuar rodando e você só precisa supervisionar ali de uma maneira remota? Você não tem. Pelo menos as que estão aqui hoje, vocês ainda estão do lado, ou é empregada ou é autônoma, empreendedora autônoma. E a nossa meta para prosperar é ir para o outro lado do quadrante, onde nós somos donas de negócios, empresárias e investidoras. E investimentos... Olha o carro, o barulho do carro. E esse investimento é em pessoas, em negócios, no mercado financeiro, no mercado imobiliário, em coisas que dão retorno, em aplicações que você aplica e ela te gera um retorno, sem você ficar precisando trabalhar ali em cima dela. Então, tendo isso explicado, eu perguntei pra vocês quantas de vocês hoje estão comendo as sementes. Ou seja, trabalhando e com seu faturamento você continua simplesmente vivendo. O dinheiro que você está produzindo hoje não é suficiente para você montar um seu caixa de expandir, de investir, de crescer, de contratar pessoas. Quem hoje ainda está comendo sementes? Eu estou comendo sementes. Pois então, enquanto você comer semente, é porque você está pensando no amanhã, no máximo semana que vem. Você não está pensando a longo prazo, você está pensando no curto prazo. Enquanto hoje você trabalha para pensar no curto prazo, você vai continuar nessa corrida dos ratos, que é desse livro também. Estou comendo sementes, eu chorinho, ó, criança chorando, tem uma criança chorando aqui. Então, enquanto você estiver comendo semente, você vai continuar exatamente aonde você tá. Por quê? Ontem a Carla trouxe pra gente a experiência dela, né? Como é que foi ela montar o primeiro negócio dela e tudo. O que ela precisou fazer? Ela precisou dar um passo para trás em fazer os atendimentos iniciais dela para montar o seu primeiro caixa, o seu primeiro consultório dentro do condomínio. Depois ela foi alugar uma sala. Como é que ela ia alugar uma sala se ela não tivesse reservado um valor para poder alugar uma sala? Para poder comprar os móveis? Para poder pagar 6 meses de aluguel antecipado? Não ia. Nunca. Ela ia estar atendendo lá, ou na casa dela, onde ela começou anos atrás, e ia ser o suficiente para ela, ou até podia não ser o suficiente, mas
ela ia estar sempre eternamente ali insatisfeita, amargurada, chateada. Então ela precisou ter estratégia e planejamento, que foi uma coisa que a Suelen falou com a gente no início, né? A Suelen falou, se não tiver planejamento, o negócio não sustenta. Não sustenta mesmo. Você pode até chegar num resultado ok, mas esse resultado não se sustenta. Então eu não posso vir aqui te trazer técnicas de vendas que você vai usar na sua vida sem antes te trazer conceitos que, se você não souber deles, você pode vender e você vai continuar comendo semente. Sua mente vai continuar trabalhando para gastar esse dinheiro, ao invés de pensar em investir esse dinheiro, para te tirar do lado esquerdo do quadrante cash flow. Do quadrante do fluxo de caixa. Entende? Não adianta eu te dar técnicas de vendas que vai aumentar seu faturamento se eu não te falar que você vai continuar correndo atrás né, na corrida dos ratos. Esse termo corrida dos ratos, inclusive, é do livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que foi ele quem trouxe esse conceito da corrida dos ratos, que é de trabalhar para pagar a conta. Alguém já tinha ouvido falar nesse conceito? Inclusive, deixa eu mandar pro meu pai, que meu pai não tá me seguindo aqui. Eu não tô achando meu pai. Irmã, alguma das minhas irmãs estão aí? Rai, Jordana, manda pro nosso pai, porque ele não me segue nesse perfil. A maioria dos homens não vieram pra esse perfil porque eles acham que aqui eu falo de casamentos, de noivas, de vestido de noiva, sei lá o que eles pensam, mas eles ficam comigo lá no meu perfil Ruana Delilo, mas pra cá eles não vêm de jeito nenhum. Parece uma trava. Então, vamos falar de... Então eu trouxe pra você essa chave da semente. Estou comendo sementes. E aí tem gente aqui falando, ó, estou comendo sementes. A maioria de nós está comendo sementes. Plante sementes. O que tem no seu coração? O que você sabe fazer pra você plantar sementes pensando daqui 5, 10 anos? Ah, nossa, Ruana, que saco esse negócio de pensar daqui 10 anos, eu preciso viver o hoje. Você tem todo o direito de pensar assim. Você tem toda a legitimidade nessa crença de não pensar a longo prazo. Tem direito. E também você vai ter a obrigação de colher os frutos deste pensamento medíocre, pequeno, baixo, que te mantém baixo, que te mantém correndo atrás do rabo, que te mantém correndo atrás de dinheiro. Você tem todo o direito de permanecer assim. Não é para quem pensa assim que eu estou falando. Eu estou falando para quem quer treinar vendas, porque quer crescer, porque quer fazer diferente. Oi, pai, me segue nesse perfil que eu só faço conteúdo aqui agora, tá? Eu estava lá só para te atrair a sua atenção do outro perfil. Então, tudo começa... O que acontece? Por que a gente tem dificuldade de começar a pensar na semente? Porque a gente sempre pensa em começar algo grande. Ah, eu quero abrir minha empresa, eu já quero abrir meu consultório, minha clínica, com todos os aparelhos de alta geração, então agora eu não tenho dinheiro para isso, eu não estou preparada para isso. A gente tem o costume, a mania, a burrice, e eu me coloco nisso, que eu já fui assim, de achar que a gente tem que começar perfeito, que já tem que começar grande, e nada começa grande. Gente, semente... Semente, sêmen. Sêmen é de semente. Começamos como sêmen. Nossa vida, é algo pequenininho. Muito pequenininho. E aí, conforme isso vai sendo alimentado, a mulher vai gerindo. A mulher é a única ser humana capaz de multiplicar. A mulher tem o dom da multiplicação. Não tem como um homem multiplicar, tá? Então, dentro do nosso dom da multiplicação, a gente tá aqui gerando uma vida, o que é um sêmen, nasce com 4 quilos, 50 centímetros. Depois vira isso aqui, essa formosura toda. Era só um sêmen. Semente. Então, para de pensar que você precisa começar grande. Precisa ter os clientes, muitos clientes, precisa ter muitos pedidos, precisa ter um ateliê bonito, precisa ter uma clínica grande. Não. Faz o básico bem feito, cuida do teu e principalmente expande a sua consciência. Para você ir longe. Não é ir rápido, é sobre ir longe. Tudo começa pequeno. Começa com aquilo que tem agora, do jeito que você tá. Eu comecei o Treine Suas Vendas sem o programa tá pronto. E ele tá lá fluindo. Já tem vidas sendo transformadas no programa Treine Suas Curvas. Eu tô observando aqui a diferença do meu cílio.
que esses aqui caíram e esse aqui tá bonitinho ainda. Eu preciso fazer a minha manutenção. Ai! Irmã Rai, a manutenção dos meus cílios está sendo solicitada. Vixe, vixe. Voltando. Papo de mulher é assim, a gente se perde nos cílios. Mas quando você pensa no longo prazo, é sobre, de fato, você fazer com aquilo que você tem agora. O quero treinar vendas. Minhas filhas podem acordar a qualquer momento. A Bela ainda consigo dar uma segurada aqui e tal. Mas se eu fosse esperar eu ter um escritório, uma sala, um ambiente, um horário perfeito na minha agenda, eu estava impedida de prosperar por essa crença. Não tem que começar. A gente precisa pensar que existe um processo de maturidade. A criança, quando faz 12 anos, ela não ganha a chave de um carro, por mais que o pai tenha dinheiro para dar esse carro para ela. Por mais que ela tenha um canal no YouTube com trilhões de inscritos que gere para ela uma renda gigantesca, ela, primeiro, que não tem acesso ao dinheiro sozinha. Segundo, que ela, por mais dinheiro que ela tenha, ela não compra o acesso de poder dirigir o carro. Porque ela precisa ter maturidade para tirar a carteira dela. Então, se hoje você ainda não tem, é porque você ainda não sabe. E você vai aprender, não é só estudando. É no processo, é caminhando. É fazendo. Eu só vou saber que treine vendas. Quero treinar vendas. Quero treinar vendas é um produto e treine suas curvas é outra coisa. São duas coisas diferentes. Eu só vou saber que tá pronto para vender o treine suas curvas quando eu validar ele. Eu só consigo validar ele se eu executar ele. Fazer um MVP dele, o mínimo viável do produto, o produto mínimo viável. Eu tenho que validar ele. O Quero Treinar Vendas está sendo validado agora. Eu quero ver que resultados que eles geram através do conhecimento no tempo que eu me destinei a dar de maneira gratuita nesse primeiro momento. No segundo momento, talvez, isso seja cobrado. Mas eu preciso testar. Eu estou testando. E só testa quem se expõe. Quem não fica com medo de falar. A Bruna falou, né, na fala dela que a gente tem muito medo, às vezes, de falar e tudo. A gente não tem medo de falar em público. A gente tem medo de falhar em público. A gente tem medo de ser julgado em público. E o medo do julgamento não é do João da esquina, que nem me conhece. O medo que eu tenho do julgamento é da minha mãe, é do meu pai, é do meu marido, do meu esposo, do meu namorado, do meu irmão, dos meus filhos. É desse medo que eu tenho. É esse medo que faz que me impede de prosperar. Quando eu falo que eu vou provar pra você que você tá impedida de prosperar, são por causa dessas crenças que você tem aí na sua cabeça, de esperar o momento perfeito, de ter medo do julgamento, medo de falhar em público. Então você precisa ter um processo de maturidade para você crescer. Se você não tiver de glória em glória, você não chega lá. Se você, por sorte, azar no caso, chegar lá sem passar pelas glórias que você tem que passar, sem passar pelas fases, sem passar pelos processos, o seu declínio é certo e é rápido. Você não fica lá naquele resultado. Não fica. Ficar rico do nada não é sustentável. Primeiro que, quando a gente pensa em ganhadores de Mega Sena, de reality shows, vocês sabiam que apenas 5% dos ganhadores conseguem manter o valor que eles ganharam? Manter, tipo assim, é não voltar a ser pobre, não voltar a passar necessidade. Vocês sabiam que apenas 5%? Isso é um dado real, você pode procurar no Google. Existem estudos que fazem, não só no Brasil, no mundo inteiro, ganhadores de prêmios milionários, que a pessoa jamais precisaria voltar a passar fome de novo. Essas pessoas, 95% delas, voltam à mesma ou pior fase que elas estavam quando ganhou e teve acesso a esse dinheiro. Herdeiros não são sucessores. Herdeiros são apenas herdeiros. Essas pessoas, se elas não tiverem, se esses filhos não tiverem sido treinados pelos seus pais a trazer mais, dar continuidade àquilo que fez a herança dele, ele vai torrar, vai acabar e nunca mais vai fazer aquele dinheiro. Beijo, maravilhosa. Vai lá, boa consulta pra você. Então, é sobre entender que existe um processo e ele é necessário. Esse processo é necessário. Sem passar pelo processo,
você não sustenta a próxima etapa, não sustenta a próxima fase. E aí, eu falei, né, sobre quem busca riqueza acaba perdendo a alma no meio do processo. O que a gente tem que buscar é a sabedoria, é saber servir, é frutificar. E desses frutos, semear mais para frutificar novos frutos. E então, o dinheiro multiplica na mesma proporção. Enquanto a gente comer semente, a nossa prosperidade também está impedida. Gente, a riqueza é uma coisa... Eu tô trazendo exemplos da natureza, árvore, maçã, tudo. Por quê? Prosperar é algo natural. Prestem bem atenção. Se você tá pensando em sair da live, fica aqui só para fechar esse tópico. Prosperar é algo natural. Quando você olha para a natureza, tudo nela é próspero. Da natureza, aquilo que Deus fez é próspero. Por sua própria natureza. Os mares, os rios, o céu, as árvores, o oceano, tudo que Deus fez é próspero. A árvore, a semente, a árvore, raízes, flores, folhas, frutos, vem o vento, derruba sementes, planta mais frutos, mais flores pelo caminho. A natureza, ela é próspera por sua própria natureza. Agora, a pobreza é uma resistência. Por isso que eu vou te provar que você está impedida de prosperar. Porque eu vou te mostrar quais são essas resistências que te mantêm na pobreza hoje. Tem alguém aqui que hoje tá rica? Que tá felizona? Tipo assim, não, Juana, eu não sou pobre, não. Eu não tô falando de espírito, nem de mentalidade. Eu tô falando realmente de dinheiro. Tem alguém aqui que não está na linha da... E quando eu falo pobreza, eu não tô falando assim de escassez, de passar necessidade, não. Eu tô falando assim, cara, entre um rico e um pobre, eu tô mais perto do rico ou mais perto do pobre quando a gente fala de, né, um rico mesmo e um pobre. Eu tô mais perto do rico ou do pobre? Quem tem coragem de responder aí? Hoje, você tá mais perto do resultado de uma vida que uma pessoa rica tem? Ou você tem as questões financeiras limitadas, de acessos limitados, recursos limitados, mais próximos de um pobre, da vida de um pobre. É ruim, né? Toca numa ferida quando a gente fala isso. Ninguém quer falar assim, eu tô mais pro lado do pobre. Ninguém quer falar. Vocês não estão falando. Por quê? Eu confrontei vocês nessa hora. Não, Ana, não, pera lá, calma lá. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa abundante. A minha mentalidade é de crescimento. Mas e o seu resultado hoje? É qual? Vamos falar de resultado? Eu quero falar só de resultado nesse momento. Tá bom? Eu vou trabalhar a sua mentalidade. Eu quero trabalhar a sua mentalidade para você, de fato, ter mais resultados. Mas o seu resultado de agora é qual? É mais próximo pro lado pobre. É mais próximo do pobre. Ainda está limitado. Do pobre. Eu acho. Eu tô lendo de trás pra frente as palavras da Dani, que a letra dela tá limitada ali, ó. Todo mundo que tá aqui tá mais pro lado do pobre. Então eu vou te mostrar, eu vou te provar que você tá impedido de prosperar por causa da resistência que te mantém na linha da pobreza. Entendeu? Vamos lá. Se a riqueza é algo natural e a pobreza é uma resistência, o que é a resistência? A gente começa pelo sistema, o nosso sistema, entre o capitalista, socialista, comunista, tudo isso, nenhum deles quer que você seja próspero. Nenhum deles. Nem o socialista, nem o comunista, nem o capitalista. Já começa por aí. A sua família também não quer que você prospere. Porque a sua família não prosperou. E aí quando você sai eu tô falando da grande maioria, não tô falando das famílias prósperas, tá? Não tô falando aqui de pessoas que têm pais que prosperaram e desenvolveram sucessores, treinaram sucessores. Eu estou falando da grande maioria da população. Ah lá. Papai, 22 mil esse mês, conta pra gente o que você fez. Ulalau. Ensina aqui pras meninas como é que faz 22 mil no mês, gente. Foi de quê? Foi de investimento? Foi trabalhando? Conta aí. Papai é próspero, né? Tem a mente avançada, um homem é muito à frente do seu tempo. Então, vamos lá. Quais são as resistências que te seguram hoje? O sistema capitalista, comunista, qualquer um deles que tiver em vigência, eles não querem te ver prosperando. Primeiro porque o comunista e o socialista precisa de você, quanto mais dependente do governo,
mas ele te prende pra você ser uma massa de manobra. Eu vou criar confusão com algumas pessoas, mas é isso aí. Não vou guardar essas palavras. Quando você tá num sistema capitalista, os capitalistas mesmo, aqueles que dominam o dinheiro de verdade, eles não querem que você prospere. Por quê? Porque eles precisam de você trabalhando para eles na empresa deles. Então, eles têm essa dificuldade de querer que você prospere tanto quanto eles prosperaram. Então, o sistema capitalista também não quer que você prospere. Entendeu? Fica aí. Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Se tiver fazendo sentido, eu vou pedir pra você fazer um aviãozinho agora. Se você já mandou, manda de novo. Que a pessoa agora, antes ela não estava disponível, às vezes vai que agora ela tá. Manda um aviãozinho e curte esse post. Pague a gorjeta do garçom. O garçom sou eu e a gorjeta é o seu like, é o seu aviãozinho, é o meu termômetro aqui para saber que o que eu tô falando faz sentido para vocês, que eu não fico falando sozinha. São vocês comentarem, é vocês curtirem aqui. Foguinho, foguinho, coraçãozinho. Deixa eu ver coraçãozinho subindo. Eu fico feliz, eu fico mais animada, eu fico mais entusiasmada. Senão agora minha frequência baixa e todo mundo vai ficar com sono. E eu não vou concluir aqui o que eu tenho pra falar. Então, dentro da pobreza, que é a resistência, quais são as resistências? Sua família que não prosperou e ela também não quer te ver prosperar, mas não é porque ela tá contra você. Vou te contar uma história verídica minha, tá? Ninguém me contou. Eu vivi isso. Quando eu decidi abandonar a minha segunda graduação, sem concluir, eu ainda não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu estava muito frustrada, eu estava muito perdida, tendendo a um quadro depressivo, achando, cara, qual que é a minha função social nesse mundo? Porque eu sempre quis ser mãe, mas eu também sempre quis trabalhar. E eu achava que eu ia ser professora de escola. Eu fui estudar para ser professora de escola. E aí, quando eu fui para o campo, quando eu fui ser estagiária de escolas, eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Primeiro que a realidade é muito diferente daquilo que eu imaginava. Segundo que, financeiramente, essas pessoas não têm o que eu quero ter. Elas não têm a realidade que eu quero, elas não têm a mentalidade que eu quero. Eu não sabia que era isso que eu pensava, mas era. Entendeu? Eu tinha uma resistência em estar naquele ambiente. Então eu abandonei a faculdade sem nem mesmo concluir, faltando um semestre para concluir. Eu abandonei a minha segunda graduação. De novo, a primeira foi Direito, faltando 1 ano para concluir. E minha segunda foi a graduação de Educação Física, faltando 6 meses para concluir. Em universidades federais, bem conceituadas e tudo. Minha mãe e meu pai se rasgaram. Minha mãe e meu padrasto, né? Eu moro com meu padrasto. Morava até antes de sair de casa, antes de casar. O meu pai que tá aqui na live é o meu pai biológico. Pai das minhas meia-irmãs morenas. Eu tenho irmãs loiras por parte de mãe e irmãs morenas por parte de pai. Eu sou a irmã mais velha de 5 mulheres ao todo. Então, eu sou a mais velha, aí minha mãe teve mais 3 e meu pai teve mais 2. Eu sou a mais velha de 5 mulheres ao todo. Então, eu achava que eu queria ser professora, por quê? Porque na vida de professora, no meu mundo perfeito, enquanto meu filho estava na escola, eu estava trabalhando, enquanto meu filho estava de férias, eu estava de férias também. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que não era aquilo, abandonei a faculdade, não tinha rumo na vida. Eu fui trabalhar, porque eu nunca fui à toa. Enquanto eu estava na faculdade, eu sempre trabalhei, sempre me mexi, sempre me movimentei. E aí, quando eu abandonei a faculdade, eu me desconectei dos meus projetos profissionais que eu tinha na faculdade. Eu tinha vários, eu fazia eventos, eu fiz festa para 10 mil pessoas, com Raimundos, com Ludmilla, e enfim. Anitta, já fiz show, já produzi shows que a Anitta fez. Enfim, eu tinha essa pontinha de eventos, trabalhando com festa. Acho que a Catarina acordou. Tá. E aí... Não. E aí, a minha mãe me viu, né, nessa desorientação e falou assim... Juana, presta um concurso. Você é inteligente, né? Tem vários concursos de ensino médio. A gente morava em Brasília nesse ano. A gente tinha acabado de chegar em Brasília. Tinha 1 ano que eu morava em Brasília. Isso foi em 2016. Presta um concurso para ensino médio. Tem um monte de concurso de R$1.000. E aí, quando ela falou isso, eu tinha acabado de começar a empreender no marketing de relacionamento. Que eu falo que é a melhor escola de empreendedorismo que existe.
é uma empresa de marketing de relacionamento. Empresas como Rinode, Duterra, Joannès, que fechou, que mais? A Herbalife, são empresas que dão treinamento de desenvolvimento pessoal e formam vendedores de maneira absurda. Lá foi a minha escola. Lá foi a minha verdadeira escola, onde eu me desenvolvi de fato. E aí minha mãe me vendo trabalhando com cosméticos, vendendo perfume e tudo, enquanto eu era garçonete de um bar de narguilé. Um dia ela foi lá me pegar de surpresa, eu estava lavando 30 narguilés para poder servir as mesas. Minha mãe ficou louca com aquilo, com o potencial da filhinha maravilhosa dela. Ela criou uma filha para ser, né, próspera, para ser uma servidora pública, para ter estabilidade. Como assim? Eu estava num bar de garçonete, servindo cerveja e narguilé. Eu passei por essa fase. E aí foi quando eu conheci o meu esposo. Ele me apresentou o mercado do marketing de relacionamento, me apresentou os produtos, e aí eu virei a garota da Inove. A Cláudia que tá aqui é dessa época. E aí eu apresentava o meu plano de negócios e vendia os produtos simultaneamente. Enquanto era garçonete. Eu fiquei como garçonete 3 meses. Foi o prazo que eu juntei um dinheiro vendendo produtos. E nessa época minha mãe estava muito chateada com o rumo que eu estava tomando para minha vida. E minha mãe falou assim: minha filha, faz um concurso para você ganhar R$1.000. Sendo que eu fazia R$1.000 em 2, 3 dias de trabalho, vendendo produtos de porta em porta. Em Lava Jato, oficina mecânica, em posto de gasolina. Eu lembro, e apresentava em Inove Bem, viu? Uma lábia surreal. Que isso, gente? Não fala que é lábia. Eu tinha habilidade de comunicação e eu apresentava um produto que eu acreditava. Um plano de negócio que eu acreditava. E que eu lembro que um dia eu cheguei pra minha avó queria que eu arrumasse um emprego também. Minha avó que me ama, me protegendo, dentro do conhecimento que ela tinha, ela queria que eu arrumasse um emprego. Ela falava assim: minha filha, você acha que isso aí vai dar certo mesmo? Você se vê ganhando dinheiro nisso? E na época eu ganhava só com o que eu vendia, eu ainda não tinha rede. O que era a rede? É você formar vendedores que vão trabalhar dentro da sua organização e você vai ter uma comissão disso. Então, esse mercado foi o que me apresentou esse quadrante, porque eles queriam que a gente saísse daqui, do autônomo, do empreendedor autônomo, e se tornasse um líder de organização onde, sem eu precisar estar vendendo presencialmente, eu ia ter vários vendedores trabalhando para mim. Foi ali que eu aprendi sobre isso. E aí, grandes franquias têm essa mentalidade. É assim, não só grandes, vários negócios pequenos que têm essa proporção de ganhar pouquinho no muito, ao invés de ganhar muito no pouco, entendeu? É sempre sobre escala. E aí eu tô falando sobre as resistências que nos mantêm na pobreza, né? Que eu tô provando que você tá impedida de prosperar. A minha mãe falou pra mim: arruma um emprego de R$1.000, minha filha, pelo amor de Deus, pelo menos é fixo. Mãe, eu faço R$1.000 em uma semana, não vou falar 2 dias não, porque isso choca um pouco algumas pessoas e nem todo mundo tá preparado pra isso, mas uma semana eu fazia muito fácil, R$300 por dia ali era certeza. E era de lucro, não era de faturamento, tá? Meu lucro diário, quando eu saía para vender, era em torno de R$300. Eu saía para vender todos os dias? Não. Eu fiquei trabalhando como garçonete por 3 meses, até que eu consegui juntar dinheiro para ter bastante produtos. E tive que ver a minha mãe falando esse negócio pra mim enquanto eu estava me alavancando. Minha mãe estava querendo me impedir de prosperar? Conscientemente, claro que não. Ela estava me protegendo, ela estava me amando, ela estava querendo me colocar pra de fato fazer o caminho que ela conhece. Que é de um concurso público, a filha dela é inteligente, eu podia ser uma excelente advogada, ela sonhou pra mim outras coisas. Mas foi isso que eu vivi. A minha mãe me pedindo, pelo amor de Deus, pra eu fazer um concurso público de ensino médio, já que eu não tinha formado. E eu tinha dito pra ela que eu não ia voltar de jeito nenhum, só pra concluir, porque isso era o sonho dela, não era o meu. Ah, Ruana, você tá desonrando sua mãe. Não, de forma alguma. Ela tem o sonho dela e a honra a ela é a honra dos meus pais, que eu tenho que ter aos meus pais, e meu pai tá aqui na live, minha mãe sempre tá nas minhas lives também. A honra que eu tenho que ter é ser grata pela minha origem. Eu não fazer a faculdade que eles querem não tem a ver com desonra.
tá? Eu não seguir o caminho profissional que eles desejam pra mim não tem a ver com desonra. Eu não casar com um homem que eles acham que eu tenho que me casar não tem a ver com desonra. Tem a ver com eu seguir o meu próprio caminho. Desonra é você olhar pro seu pai e pra sua mãe achando que eles deviam ter feito melhor, que eles foram péssimos, que eles não foram suficiente, que você queria ter nascido de outro pai e de outra mãe. Isso é desonra. Isso sim é desonra. Você seguir o seu próprio caminho não é desonra. E é isso que impede a gente de prosperar. Quando a gente quer algo novo e não tem com a gente o apoio dos nossos pais, que são muito importantes em determinadas fases da nossa vida, quando a gente não tem o apoio deles, a gente tende a seguir o padrão daquilo que eles estão nos conduzindo. E isso é falta de uma identidade ativada. Isso é uma autoimagem distorcida. Quando você quer ser parecido com alguém, você esquece de procurar saber quem você nasceu para ser. Entende? Então, é sobre, de fato, você entender quais são essas resistências que te mantêm na linha da pobreza. Sua família, a sua escola, principalmente escola pública. Outro exemplo que eu vivi. Eu tinha uma amiga que ela me falava que o sonho da vida dela era ter uma casinha germinada lá no Guanabara. Só que, tadinha, a bichinha morava numa kitnet no fundo de um terreno bem pequenininha. E o sonho dela era ter uma casa germinada, ou seja, aquelas casas assim que um lote é tudo coladinho uma na outra, não é um terreno com a casa no terreno, é um terreno com um monte de casinha colada uma na outra. Não precisa ser necessariamente uma casinha pequena, mas o sonho dela era ter uma casa. Enquanto eu olhei ela falando que o sonho dela era esse, eu falava, gente, será que eu tô errada de sonhar tão grande? De pensar que eu quero ter muitas coisas? Não faz sentido pra mim. Porque eu não queria ter uma casinha germinada no Guanabara. Não queria. Eu queria ter uma mansão de novela. Da novela das 9. E graças a Deus eu queria. Porque eu não me permiti me manter naquele meio. Que isso é uma outra coisa muito importante pra gente se atentar. É sobre a nossa ambiência. Hoje, dentro do seu negócio, quem são os profissionais, os cases de sucesso que te inspiram? Você precisa ter esses nomes, pelo menos 3, de 3 a 5 nomes de cases de sucesso que fazem aquilo que você quer fazer, aquele alcance que você quer gerar. Isso se chama modelagem. A modelagem, ela é quando você se inspira e você aprende e acelera o seu processo através do caminho que essa pessoa trilhou. Quem são os meus mentores que eu modelo hoje, que têm resultados que eu quero ter, parecidos com o que eu quero ter? Pablo Marçal, Thiago Brunet. Quem mais que eu gosto de assistir, que eu gosto de ver e que eu me inspiro falando, quero fazer isso que ele faz. O pastor André Fernandes, ele tem a palavra do jeito que eu quero falar, de uma maneira bem descontraída e clara, que atinge o objetivo. Quem mais? Isso eu falei de resultados profissionais. Pablo Marçal tem um resultado profissional que eu quero ter. Então, eu não tô imitando essas pessoas. Eu me inspiro nelas para fazer aquilo que eu quero fazer. Por exemplo, o Pablo me destravou em escrever livros. Eu nunca tinha pensado em escrever um livro até que ele começou a falar disso maçantemente em 2021. Ele falava disso maçantemente, constantemente, a todo instante. Você tem um livro para desenterrar do seu coração. E eu, vou mexer com isso não. Você tem um livro, você tem um livro, você tem um livro, você tem um livro. Até que eu, tenho mesmo. Eu preciso escrever um livro. Aí eu fiquei naquela procrastinação eterna de não escrever um livro. Porque, cara, sentar pra escrever exige tempo, exige tal, não sei o quê. Aí um dia ele falou assim, gente, sabe como é que meus livros são escritos? Thiago Brunet, Cleide. Eu sempre posto algum conteúdo dele. Inclusive, sabe aquele áudio que tem na minha... Tem um áudio do cara falando sobre casamento, que o cara que namora com a mulher a vida inteira e não casa com ela, ele tá fazendo ela perder o tempo dela. Thiago Brunet. Esse é um áudio de um corte dele. Ele é sensacional. Um homem de Deus, empresário, desenvolvedor de pessoas, treinador. Tem a questão da consultoria financeira também. Ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Ele é muito bom.
um palestrante assim com uma oratória absurda, postura profissional, gosto muito da postura profissional dele, até mais do que a do Pablo, mas a forma do Pablo entregar conteúdo pra mim, ela é surreal. Então eu abro live aqui, tem dia que eu fico falando pra ninguém, mas eu tô transbordando aquilo que vem. Enfim, eu tenho essas pessoas que eu me inspiro. Não quer dizer que eu quero ser igual a elas, eu tenho algo pra mim que Deus me mandou ser, que é único meu, assim como você que tá aí do outro lado assistindo. Se você descobrir quem você é, você precisa trabalhar para ser essa pessoa de propósito. É aquela frase de caderno de 8ª série, descubra quem você é e seja de propósito. É sobre isso. Você ter pessoas que você se inspira é uma coisa, é um processo de modelagem. Quem é que você está modelando? E aí eu te digo, você está modelando alguém, querendo ou não, você hoje modela pessoas. Se você não tem pessoas intencionais até a data dessa conversa, dessa live, se você não tem pessoas que você se inspira de maneira intencional, você está modelando de maneira inconsciente. Seu pai, sua mãe, seu colega de trabalho, seu chefe, um amigo, você tá modelando, alguém você tá modelando. Um exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a Luciana Barbosa, trabalhamos juntos, ela foi uma grande mentora pra mim também, me ajudou muito, 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 me ensinou muito, 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 me ensina até hoje, a gente se fala sempre e tal, trabalhamos juntas. Teve uma época que a gente estava tão juntas, andando tanto juntas, que eu comecei a falar igual a ela. Oi, maravilhosa, tudo bem? Como é que você tá? Esse não é o meu natural, mas de tanto andar com ela, eu já estava falando assim. Ah, tá. Então, de tanto eu andar com ela, eu tava falando assim. Por quê? É porque eu tava querendo imitar ela? Não, é um processo de modelagem natural e espontâneo que acontece. Sempre. Quem são as pessoas com quem você convive hoje? Quando a gente fala que você é a média das 5 pessoas com quem você convive, é disso que a gente tá falando. Seu processo de modelagem, ela é espontânea, ela é natural. Quem é que você tá ouvindo e vendo todos os dias? Ah, Juana, não, eu não fico assistindo live todo dia, eu não tô... Não, alguma coisa você tá consumindo, algum conteúdo todos os dias, algum tipo de pessoa, de perfil, você tá sendo conduzida. Se você hoje não é a pessoa que influencia, você está sendo influenciada. Então, quem é que tá te influenciando? Quem é que você tá modelando de maneira inconsciente? Tira esses nomes aí. Quem são as 5 pessoas que você mais conversa durante a sua semana? É seu pai? É seu marido? É seu namorado? É sua mãe? É sua irmã? É seu colega de trabalho? Beleza, fez essa separação de 5 pessoas, as 5 pessoas que você mais conversa a semana inteira? Agora me faz uma análise dos resultados que essa pessoa tem, da forma que essa pessoa age, a personalidade, o temperamento, a forma de falar, a sua rotina, a sua ambiência. Quais resultados essa pessoa tem? As 5. Porque já ouviu aquela expressão, se você anda com 5 mulheres ricas, você será a 6ª mulher rica. Entende? E isso funciona pro contrário também. Se você anda com 5 mulheres murmurentas, reclamonas, vítimas da vida, que só sabe reclamar, só sabe ver a parte ruim. Se você anda com 5 mulheres assim, você se torna a 6ª mulher assim. Se você anda no seu trabalho com 5 pessoas que estão ali preocupadas em bater o ponto, entregar o mínimo, fazer o básico, você vai ser a 6ª pessoa. Agora, se você está envolvido numa frequência, numa ambiência de pessoas que estão entregando o máximo de si, estão buscando crescer, estão fazendo cursos, treinamentos, formações, arriscando, ousando, inovando, testando coisas novas sempre, absorvendo novos desafios, você vai o quê? Ser estimulada por aquela ambiência. Entendeu? Então, existe o processo de modelagem que ele já acontece, você querendo ou não. Então, você precisa ser intencional na sua modelagem. Em quem você se inspira, que tem os resultados que você quer ter, que fala do jeito que você quer falar, que trabalha com aquilo que você quer trabalhar. Você escolhe isso. Depois, você se ambienta de pessoas e vai atrás desse networking que fala das coisas que você quer falar. Porque não adianta nada. As meninas do Treine Suas Curvas, elas estão ali, elas têm um suporte para falar daquilo que às vezes ela não fala dentro de casa.
que ela não fala pro marido, que ela não fala pra uma irmã, pra uma amiga, né? Por quê? Porque ali elas estão num ambiente em que elas buscam o mesmo objetivo. Procurem a ambiência que entrega pra você o resultado assertivo pro objetivo que você tem. Dentro do objetivo que você tem. Tá? E aí, continuando a questão das resistências que te levam para a pobreza. Suas crenças são resistências, suas limitações, e aí quando eu falo limitações, é limitação de conhecimento, limitação física, limitação geográfica, limitação de um idioma novo que às vezes você precisa para expandir, são as suas limitações. O governo não quer que você prospere, ele quer que você fique bem quietinho, já falei, né, sobre o sistema capitalista, socialista e tal. Nenhum desses sistemas querem. A nossa cultura, a cultura de trabalhar de segunda a sexta até meio-dia, a partir ali da parte, né, à tarde, sexta-feira à tarde, a gente já começa a falar em happy hour, final de semana, sextou, final de semana a gente bebe, se diverte, esquece, né, se anestesia, e segunda-feira a gente começa tudo de novo reclamando com aquele peso. E isso é uma cultura. Essa cultura te impede de prosperar. Tudo, o demônio do inferno te impede de prosperar. E aí, como que você foge dessas coisas que te impedem de prosperar? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Eu tô falando sozinha? Ó, a Cleide perguntou quem que era, o Thiago Brunet, aí a Dani falou, ó, Pablo Marçal, Thiago Brunet, Joel J, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, Joel J, enquanto podcaster, não sei como é que fala, apresentador de podcast, ele sabe fazer as perguntas que transformam aquele podcast numa riqueza gigante. O Joel J, ele é um monstro, ele é assim, absurdo. Eu amo ver as entrevistas, os podcasts dele, que ele leva entrevistados, porque ele consegue fazer as perguntas. Eu tô aprendendo a fazer as perguntas. A Bruna mesmo falou, a Ruana vai fazendo umas perguntas que vai apertando a gente, vai fazendo a gente falar, porque eu tô me especializando em fazer perguntas. São nas perguntas que moram as riquezas. Pra mim, porque é na pergunta que eu sei a tua dor, é na pergunta que eu sei aquilo que você tá precisando. E é na sua resposta, na sua fala, que eu ofereço aquilo que eu tenho. Se eu simplesmente chego pra você e ofereço sem saber o que você tem, a sua necessidade, o seu processo, a sua vida, a sua fase, a sua estação atual, eu queimo o cartucho. Eu não me conecto com você, então eu preciso aprender a fazer perguntas. E o Joel J, ele sabe fazer perguntas incríveis. Evandro Guedes eu não conheço. Agora, o Bispo J.B. Carvalho, eu sempre falo pra todo mundo, cara, ele tem a unção de pegar o que tá na Bíblia e aliar com o desenvolvimento pessoal, o universo do coach, tão absurdo, de uma maneira tão espetacular. Assim, ele trabalha a mentalidade da gente baseado na Bíblia de uma maneira assim, ó, que homem, que resultado que ele tem. Ele é incrível, é o bispo da Comunidade das Nações. Inclusive, se ele estiver lá hoje, vou dar sorte, que eu estarei lá mais tarde. Então, esses são os bloqueadores. Por isso que eu tô te falando que você está impedido de prosperar. Sua crença te impede de prosperar. Suas limitações, sua ambiência, seus amigos. Toda vez que você tem um novo resultado e a depender da frequência a frequência e a vibração dos seus amigos, eles não vão torcer por você. Porque o seu sucesso denuncia o fracasso deles. Toda vez que alguém emagrece, o gordinho amigo dele, dessa pessoa que emagreceu, né, a sua amiga gordinha, que viu você emagrecendo, ela vai se sentir denunciada. O seu sucesso denuncia o fracasso de quem não fez aquilo que você fez. E essas pessoas não querem te ver prosperando, elas te impedem de prosperar se você não tiver a sua identidade ativada. Se você tiver qualquer tipo de distorção de autoimagem, você vai se deixar levar por essa pessoa. Então você tá cercada o tempo inteiro, além das questões espirituais, né? O inimigo se levanta pra te derrubar, e se você não tiver muito ajustada, com quem eu mais converso? Com o meu chefe. O Frei Gilson fez isso também naquele vídeo que foi enviado lá no grupo do Treino de Suas Coisas. Exatamente. Você conversa mais com seu chefe. Você quer ter uma empresa igual seu chefe tem? Você quer ser uma chefe no modelo que seu chefe é? Ele tem o resultado que você quer ter? Se tem, tá tudo bem, mantém. Aprende com ele, suga dele ao máximo pra você poder... Ops, desconsidera a parte do chefe. Agora não dá, eu já tô falando.
Agora já foi, minha filha. Jogou na rede, é Vral. Eu não vou falar seu nome, fica tranquila. Só quem tá aqui agora tá lendo. Então, se você tá cercada da religiosidade, essa é uma bloqueadora de vibração. Essa é uma resistência que te mantém na pobreza. A religiosidade é um câncer. É um câncer. Eu tava conversando com a minha terapeuta ontem, foi tão rico. Eu faço uma terapia / mentoria voltada especificamente para o transtorno TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. E aí ela tava me falando assim, Juana, a religiosidade tá matando essas pessoas, estão colocando uns contra os outros, porque a Bíblia é muito clara. E ela é evangélica, de ir pra igreja, a gente já foi pra igreja juntas, a gente já fez eventos juntas, ela é maravilhosa. E aí ela tava falando assim, Juana, é tão estranho, cara, as pessoas brigarem por causa de interpretações diferentes do que tá na Bíblia, porque olha só, lá na Bíblia tá falando que pra você ser salvo, você tem que crer, ser batizado. Aquele que crer e for batizado será salvo. E também tá falando que tem que ter o arrependimento. Aí ela falou assim, mas a Bíblia não fala que você tem que ser mais velho pra estar arrependido, pra que então depois você se batize. Não tem essa ordem, o passo a passo lá. Não tem. Por que as pessoas ficam batendo numa tecla que não tem importância? Se o importante é estar batizado e quando você tiver consciência, se arrepender de ter uma vida de pecado, é isso e ponto. Aí eu falei, caraca, Cris, que frequência linda, estamos juntas na mesma forma, porque eu tenho essa forma de pensar também. A religiosidade coloca um monte de regra considerando interpretações distintas. E isso fere um monte de gente que tá me ouvindo aqui agora. Tipo assim, não, Juana, não, a verdade é uma só. Não vem com essa história, não. A verdade é uma só, é o que tá escrito na Bíblia. Só que você tem a sua forma de interpretar, eu tenho a minha forma de interpretar. E no final das contas, a gente tá falando de Jesus Cristo como o único salvador. Mas tem gente que quer matar e morrer pra falar mal do irmão, que é de outra placa de igreja. Sendo que os dois, no final das contas, vão para Jesus Cristo. Tá? Então a religiosidade é uma resistência da pobreza, que te mantém na pobreza. Eu nunca vi um rico com a religiosidade aflorada. Eu também já vi pessoas ricas que nem são religiosas. Aí é uma outra história, uma outra conversa, onde essas pessoas seguiram princípios. E quem segue princípios, independente de ter uma bandeira de igreja ou não, ela seguiu o princípio, ela tem aquele resultado. Mas o que eu tô falando é que um religioso, que é muito religioso, que tá julgando o outro, que tá apontando o dedo pro outro, ele tá bloqueado. Ele tá sendo impedido de prosperar. Então é tudo isso que te impede de prosperar. Entendeu? Porque eu consegui provar pra vocês que vocês estão impedidas de prosperar? Fez sentido agora? Que vocês estão impedidas de prosperar? Mas aí, uai, como é que assim? Uai, Juana, vai terminar falando isso? Que eu tô impedida de prosperar e pronto? Cheguei nessa história, nessa conclusão e é isso? Claro que não, eu tenho a solução dos seus problemas. Eu lembro que eu sou uma pessoa que resolve problemas? A solução dos seus problemas que te mantém longe da natureza e a riqueza é algo natural, é a sua conexão com Deus. Sua conexão com Deus é o que vai te permitir driblar as resistências da pobreza. Então, a sua conexão com Deus vai curar o seu coração, vai fazer você querer buscar conhecimento, vai trazer você ressignificar, nessa busca de tratar suas emoções, você vai ressignificar suas crenças, você vai ter poderes ilimitados dentro das suas capacidades humanas. Porque hoje a gente não vive dentro das nossas capacidades. A gente vive muito abaixo da nossa capacidade, mas muito, 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 muito abaixo. O que acontece? Toda vez que a gente quer fazer algo novo, a gente é chamado de louco, né? Toda vez que a gente quer fazer algo novo. E aí tem até uma frase, deixa eu ver se eu anotei ela em algum lugar. Os loucos enxergam o que os normais não são capazes. A grande maioria das pessoas só fazem aquilo que elas são capazes, elas não excedem a sua capacidade. E lembra que eu disse pra vocês que Deus nunca vai te dar uma bênção de acordo com a sua capacidade? Eu disse isso no início da live que foi fechada. Deus nunca vai te dar uma bênção de acordo com a sua capacidade. A sua mente sempre vai ser pequena para aquilo que Deus tem para te entregar.
para aquilo que Deus está te chamando para fazer. Aquele sonho do seu coração que você acha que está muito distante, não é que ele está muito distante, é porque você ainda não entendeu. A graça de Deus é cobrir as coisas. Cobrir. Ele veio aqui na Terra, tem vários animais que não foram descobertos ainda, que estão no mar, por exemplo. Não foram descobertos, eles estão lá. Não é que eles não existem, eles estão lá. O homem ainda não acessou todas as coisas que tem na Terra. Deus veio aqui, entregou tudo, mas tem um monte de coisas cobertas, inclusive os sonhos do seu coração. O seu trabalho nessa terra, enquanto serve o ser humano, é descobrir qual é esse sonho, qual é esse projeto, qual é esse propósito, qual é esse chamado para qual ele te trouxe aqui para viver. E aí você faz isso através do seu trabalho, através do seu maternar, através de servir a sua família. E eu não posso simplesmente falar para você que a gente precisa seguir, né, o que está escrito na palavra, sem antes trazer um modelo perfeito. A melhor modelagem de todas, ela também está lá na Bíblia. Antes disso, deixa eu só fechar aqui, né, que a sua família, ela te impede de prosperar. Tem uma passagem bíblica que vai deixar vocês chocadas. Em Marcos 3:21 está escrito o seguinte: quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo. Os familiares de Jesus, ao ver os milagres, o movimento que ele estava gerando, as coisas novas que ele estava trazendo, os familiares dele comentavam entre eles, ele perdeu o juízo. Tá lá na Bíblia. Se a Bíblia fosse tão manipulada quanto todo mundo pensa que ela é, essa parte da Bíblia tinha sido retirada. Porque essa parte da Bíblia está aqui para nos fortalecer toda vez que a gente estiver na direção de fazer algo novo e as pessoas estiverem falando que a gente está doido, que a gente está tentando inventar a roda, que a gente está fora da casinha, você se lembre que o próprio Jesus foi tido como louco dentro da sua família. Da sua família. Imagina para os demais. Geralmente você vai alcançar mais pessoas desconhecidas do que conhecidas. Eu tenho 5 irmãs. As minhas 5 irmãs aqui na live tinham 2. Não tô falando que elas me tomam como loucas, mas eu alcanço mais pessoas com mais impacto fora da minha família, fora do meu ambiente, do que dentro dele. Sabe por quê? Porque aqui dentro do meu ambiente as pessoas me comparam com a Ruana de 5 anos atrás. E aí me vem fazendo o trabalho que eu faço hoje, fala assim, quem que é ela pra falar disso? Nossa, ela era isso, isso e aquilo. Elas estão presas lá no meu passado. Eu não tô mais presa no meu passado, mas tem um monte de gente que olha pra mim hoje e fica me dando referência de quem eu tava lá no passado. Ei, eu não tô mais lá no passado, você não tá mais lá no seu passado. Quando alguém vier te lembrar da onde você saiu, você fala assim, eu não tô mais lá. Eu não sou mais essa pessoa. Não sou. Pra o que eu quero pra minha vida agora, eu me tornei uma pessoa diferente. Entende? Então, eu não sou mais essa pessoa. Eu não tô mais lá. Eu não aceito mais essa palavra de acusação, de julgamento por quem eu fui. Já foi. Passou. Deus já me perdoou, eu já me perdoei, eu sigo em frente. Você que vive no passado, isso é um problema seu. Entende? Tá fazendo sentido aqui, gente, pra alguém? Alguma vez, alguém aqui precisou se justificar porque tava seguindo um caminho diferente? Ah, deixa eu contar um negócio pra vocês. Quando eu abri minha empresa, minha agência de viagens, nossa, eu prosperei muito na minha agência de viagem. Gente, eu fiz muito dinheiro. Acho que foi a época que eu mais fiz dinheiro na minha vida. Mas muito dinheiro, assim, ó. 200 mil de faturamento, 180, 160 mil de faturamento. Isso era eu fazendo. Então, pra mim, era muito dinheiro. E aí, chegou um momento que eu tava estafada de trabalhar só com meu celular. E vendendo viagem pro povo e ir pra Grécia, passar a lua de mel. Eu falei, cara, tem uma parcela de pessoas que realmente se sentem realizadas ao executar esse serviço. Essa não sou eu. Eu preciso fazer outra coisa da minha vida. Eu tô ficando doente. Eu tô fazendo muito dinheiro, eu tô ganhando muito dinheiro, mas eu tô ficando doente. Eu tô ficando frustrada. Eu tô ficando irritada. Eu tô ficando desgostosa da vida. Ganhando dinheiro, gente. Pra você ver que dinheiro não é tudo. Não é. Só quem ganha dinheiro, quem chega lá,
que olha pra trás e fala, realmente, quando as pessoas falam que dinheiro não é tudo, só pensa assim, fala isso porque tem dinheiro. Essa pessoa só fala isso porque ela ainda não chegou lá. Porque quando ela chegar lá, ela vai olhar pra trás e falar assim, realmente, além do dinheiro, precisam de vir outras várias coisas junto. E aí eu decidi vender minha agência. Vendi, abri mão, larguei. Eu vendi bem barato. Até porque eu era o faturamento. A minha carteira de clientes eram meus clientes. E eles me procuravam porque eu era a pessoa que fazia o atendimento. Então, quando eu vendi a agência, eu vendi sabendo que a cartela de clientes que eu tava vendendo, ela não ia ter a mesma eficiência que tinha na minha mão. Eu era o negócio, tá? E aí minha mãe me tomou como louca. Meu melhor amigo na época falou, não, Juana, pelo amor de Deus, caraca, a sua empresa tá bombando. Você consegue ficar em casa, trabalhando no seu celular com a Bela. Como é que você vai vender a empresa, Juana? Como é que você vai... O que você vai fazer da sua vida? Eu falei, eu vou ver gente, eu vou treinar gente. Eu nasci pra isso. Eu nasci pra treinar pessoas. Se eu não estiver treinando pessoas, eu fico doente. Eu não posso só atender um cliente. Eu preciso treinar gente. E aí eu fui treinar as equipes de atendimento de empresas. Foi quando eu me aliancei com a Luciana. Mas antes disso, enquanto eu estava vendendo a empresa, eu fui finalizar a minha formação em mentoria financeira. Eu tinha feito uma formação em educação financeira e eu achava que eu ia trabalhar com a parte de finanças, voltada para as finanças. E aí, enquanto eu estava ali naquele processo, eu falei, não é isso ainda. Não é isso, meu Deus. E o tanto que eu investi de dinheiro, eu nunca me arrependi. Mas eu não precisava ter feito alguns caminhos que eu fiz, sabe? Nunca me arrependi, foi tudo muito válido, muito bom, sempre adquirindo muito conhecimento. Mas hoje, com o conhecimento e a bagagem que eu tenho, entendendo quem eu sou, ativando a minha identidade verdadeira, eu sei que eu patinei muito para chegar onde eu tô agora. Então, quando eu vendi minha agência, minha mãe ficou doida. Juana, como que você vai vender a sua agência? Primeiro quando eu abri, ninguém acreditou. Aí quando deu certo, uau, deu certo, parabéns. Mas como assim, agora que você deu certo, vai vender a agência? Eu fui tida como louca na minha família. O Gustavo foi a única pessoa que apoiou, sabe por quê que ele apoiou? Porque ele tava convivendo comigo e me vendo adoecer, dentro de casa. E ele sabia que eu precisava disso, que eu tô fazendo agora. Treinar pessoas. Então não adiantava eu estar fazendo 10, 12 mil líquido mês caindo na minha conta, de lucro líquido para a empresa, se eu tô aqui falando que eu fazia 200 mil, 180 mil, é de venda, gente. Faturamento e lucro são coisas diferentes, tá? Tem o faturamento, aí tem a comissão, aí da comissão ainda tem os impostos que se paga para uma empresa. Eu pagava 18% de alíquota de imposto na agência. Então, eu tirava a empresa tirava líquido 12, 14 mil mês. E era uma operação super enxuta. Tinham 3 pessoas, eu fazendo vendas, o meu suporte e a parte de atendimento. Então, tava tudo bem e eu simplesmente decidi parar tudo e ir atrás do meu propósito, daquilo que ardia no meu coração. Então eu me coloquei numa ambiência de pessoas que estavam nessa frequência, que eu comecei a consumir conteúdo de pessoas que fazem aquilo que eu queria fazer, e eu estou nesse processo desde janeiro de 2021. Então eu não comecei agora e também não comecei em 2021. Em 2021 eu decidi abrir mão de um resultado financeiro que eu tinha para de fato fazer aquilo que estava no meu coração. Que eu sei que vai me dar um retorno a longo prazo exponencialmente muito maior. Então, aqui para a aula de hoje, a gente falou sobre fluxo de caixa, sobre você comer semente, sobre você ter pessoas que você deve modelar, porque se você não tiver as pessoas intencionais para você modelar, você vai ter as pessoas que você vai modelar de maneira inconsciente. Eu falei para você ter pelo menos 3 pessoas que têm o resultado que você tem dentro do negócio que você tem hoje e você ir pesquisar a vida dessas pessoas, o que elas fizeram para chegar no resultado que elas têm, para acelerar o seu processo de chegar lá também. Eu falei da ambiência, o networking que você tem que se inserir, ser estratégico na ambiência que você vai se inserir para você ter o resultado que você tem. Eu vou finalizar por aqui. São 10h20 da manhã. Obrigada a cada um. E amanhã eu vou voltar.
porque eu não terminei de dar o meu conteúdo. A gente conversou muito, foi muito produtivo, foi muito bom. E amanhã eu vou trazer o empreendedorismo feminino na sua essência dentro da Bíblia. Continuando essa história de que somos impedidas de prosperar. Eu provei para vocês hoje que vocês estão até hoje, até agora, vocês estavam impedidas de prosperar. A partir de agora, não mais.